Peritos e futuros peritos, sejam muito bem-vindos à jornada da perícia em cálculos trabalhistas, em 11 etapas para 10K. Esse, gente, é o evento do perito em cálculos trabalhistas. Para quem não me conhece, eu sou Ludicena, perita em cálculos trabalhistas e servidora pública federal há quase uma década. E nos próximos dias eu vou te mostrar como é possível sair do zero e obter uma renda de R$ 10.000 com a perícia trabalhista. Sim, gente, é isso mesmo, uma renda extra de 10 mil, partindo do zero em perícias trabalhistas. Já pensaram? Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? E eu também acharia, se não tivesse acontecido isso comigo. Gente, olha só, o quão distante é para você conseguir uma renda extra de 10K hoje? Para muitos que estão me ouvindo agora, 10K, 10 mil, né, pode não representar muita coisa. Mas para outros pode parecer até inatingível como uma renda extra. É certo que, para mim, fazer 10K de renda extra estava muito distante, gente. Mas essa oportunidade da perícia apareceu na minha vida. Um certo dia lá, quando eu estava conversando com uma amiga minha, né, a gente nem estava até em um momento de descontração, e aí a perícia apareceu para mim, gente, como uma oportunidade. Vou contar para vocês. Eu sempre quis ser uma executiva. Na verdade, gente, quando eu era pequena, né, lá dentro de toda a minha inocência, na minha infância lá, eu assistia novelas junto com a minha mãe, com a minha irmã, né, eu morava lá na zona rural, gente, uma cidade de Porto Firme, é uma cidade pequena de Minas Gerais, né, para quem não conhece, tem em torno de 10 mil habitantes apenas. E eu via, gente, lá nas novelas, como eu não tinha muita coisa para fazer, eu assistia muita novela. Então eu via aquelas mulheres lindas, vestidas com terninhos impecáveis, né? E aí, como eu falei para vocês, morava na roça, uma das minhas maiores diversões era assistir televisão. E eu defini, né, que era aquilo ali que eu queria para minha vida, do jeito que como essas mulheres eram, né, como elas se vestiam, era aquilo que eu queria ser quando eu crescesse. Eu queria ser uma executiva, gente, que resolvia muitas coisas, sempre no salto alto e de terninho, gente. Inocência, disseram alguns, né, quando eu contava esse meu sonho na escola ou para os meus vizinhos também. Meus pais, gente, sempre foram simples, né? Nós vivíamos lá no sítio de coisas cultivadas na roça mesmo, com plantação de café, milho, feijão, e nós não tínhamos, né, muitas condições financeiras. Mas eles sempre diziam, a mim e a minha irmã, que a única coisa que eles não abriam mão de nos deixar de herança era o nosso estudo, gente. Eu sempre lembro da minha mãe falando, do meu pai, vocês têm que estudar para serem independentes, nunca dependerem do dinheiro do marido. Nunca esqueço isso. Então eu cresci com esse propósito de estudar para poder melhorar a minha vida e a vida das pessoas que eu amo. Gente, por diversas vezes, né, eu acordava às 4 da manhã, andava a pé, debaixo de chuva e, como diziam na roça, definitivamente amassando barro, porque eu andava por 7 quilômetros, gente, para poder chegar na cidade e estudar. Então eu morava na roça e tinha que ir até a cidade para estudar, porque na roça já não tinha mais, né? Então foram muitos obstáculos, mas nunca passou pela minha cabeça desistir. E é por isso, né, por essas coisas que eu vivi, por tudo que eu passei na minha vida quando eu era pequena, na adolescência, que eu aprendi a ser tão firme e resiliente na minha vida, gente. Chegada a época, né, de escolher uma carreira, na época era o tão temido vestibular, aquela ideia, gente, do terninho não saía da minha cabeça, gente. É assim, hoje as coisas mudaram. O sistema de ingresso em universidades, em faculdades, é muito diferente da minha época. Quando eu tive que escolher, gente, um curso de graduação, para continuar com meus estudos, eu precisava realizar uma prova. Eu já sabia o curso que eu queria me candidatar, né? E eu queria que aquele curso, né, o curso que eu escolhesse, que ele me fizesse alcançar uma carreira de executiva. Então, esse era o meu desejo. Na verdade, assim, eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia exatamente qual era o curso. Eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não sabia qual era o curso. Então, o que eu fiz?
eu peguei o catálogo de cursos disponíveis na Universidade Federal de Viçosa. Na época, gente, não tinha celular, né? Era tudo pelo catálogo. Nos cursos, né, no catálogo vinham descritos todos os cursos. E aí, peguei o catálogo e comecei lá a folhear, né, a procurar. E aí eu encontrei o curso de administração e eu imaginei que aquele curso faria de mim uma executiva. Para mim, né, aquelas mulheres, aquelas personagens, administradoras de novelas, administradoras, né, que apareciam nas novelas, eram graduadas em administração. Então eu falei, vou fazer o curso de administração que eu vou me tornar uma executiva. E eu estava determinada a fazer aquele curso na UFV, né, que é uma universidade de excelência pública, porque nós não tínhamos condições nem de pensar em uma particular, a gente não tinha como pagar. Então eu teria que trabalhar, né, para manter as minhas despesas em Viçosa. E aí assim poder alcançar os meus sonhos. Só que, gente, eu tive um imprevisto aí no meio do caminho. Eu não contava que o curso de administração era um curso diurno. Então eu fiquei pensando, como que eu vou me manter em Viçosa, né? Porque meus pais, eles não tinham condições de pagar um local para eu ficar, bancar livros. Então o que eu precisava? Eu sabia que eu precisava trabalhar. Então eu não poderia fazer um curso diurno. Eu teria que fazer um curso à noite para que durante o dia eu pudesse trabalhar e me manter, né? Mas vocês acham que eu desisti, gente? Eu não desisti. Eu precisava encontrar algo que me aproximasse de uma executiva e que me permitisse trabalhar durante o dia. Então eu fiquei lá, analisando as minhas possibilidades. E aí eu voltei ao catálogo e cheguei à conclusão de que o curso mais próximo de administração noturno, para que eu pudesse trabalhar, era o curso em contabilidade. Então eu vi lá ciências contábeis e falei, era isso. Não era o que eu queria exatamente, mas, gente, era aquilo que eu tinha. Pois bem, então, com isso, eu batalhei, consegui ingressar no curso de Ciências Contábeis, né? Passei de primeira, nem fiquei em lista de espera. E logo no primeiro mês de graduação, eu consegui um emprego também como operadora de telemarketing. E aí, hoje em dia, as pessoas até falam, né, que eu tenho boa oratória. Mas claro, gente, eu passei 4 anos trabalhando com telemarketing. Então, assim, por 4 anos, gente, o dia todo como atendente de telemarketing, né, eu aprendi muito, aprendi a vender e aí eu estudava contabilidade à noite. Tinha dias, né, que a minha cabeça, a gente até doía de tantas atividades a serem preenchidas, tantas coisas que eu tinha que executar, às vezes preocupada com meta em telemarketing, preocupada com provas. Então eu acordava cedo, eu dormia tarde. Gente, olha só, eu passei muito aperto para dar conta. Já passei por tantas dificuldades que vocês nem acreditam, gente. De tão corrida a rotina, para vocês terem uma ideia, nem estágio eu consegui fazer durante o curso de contabilidade. Eu não passei, gente, por nenhum escritório de contabilidade para poder colocar em prática os meus conhecimentos enquanto eu estava ali na graduação, sabe? E assim, tem gente que se apaixona pelo curso escolhido logo de cara. E eu não tenho vergonha de dizer, gente, que esse não foi meu caso, tá? E também tem até aqueles que eles desistem, acham que começam a fazer uma graduação, percebem que o curso não é para eles e desistem, né? E tem aqueles que mesmo não acreditando que o curso é para si, segue até o final mesmo sem gostar. E esse foi o meu caso, gente. Não é que eu não gostava do curso de contabilidade, mas eu também não era apaixonada, eu não tinha identificado ainda que aquilo era para a minha vida, tá? Mas enfim, mesmo, né, formei em contabilidade e assim continuei empenhada, né, em atuar na minha área, mesmo achando, sem saber se era realmente aquilo que eu queria. Então, após a formatura, eu sabia que eu precisava entrar na minha área, porque eu não podia ter passado aperto por tanto tempo, né, por 4 anos, para continuar no mesmo lugar. E foi aí, gente, que eu consegui um emprego de trainee lá em Belo Horizonte para poder trabalhar com auditoria independente, né? Eu era a típica menina do interior indo para a capital. Então, assim, o que inclusive muitas vezes eu vi em novelas também, né, gente? Eu trabalhei 2 anos com auditoria externa e aí eu consegui ver um pouco ali da questão da prática contábil.
Então, era meu primeiro contato direto com a prática contábil. Eu achei interessante, muito, mas ainda não era aquilo que me realizava totalmente. E aí, o que aconteceu? Como eu não estava totalmente satisfeita, depois da auditoria, apareceram algumas oportunidades de trabalho mais voltadas para a área administrativa. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei, como gerente geral de uma fábrica em produtos ortopédicos por uns 2 anos. Também trabalhei como supervisora financeira de um supermercado. E, gente, nesse trabalho eu gerenciava 45 funcionários. Pensem bem, 45 pessoas. Não foi fácil, gente, de jeito nenhum. Mas foram momentos que eu amadureci muito na minha vida, muito mesmo. Mas ainda assim, gente, não era aquilo que eu queria. Eu sentia que ainda não era o meu propósito de vida. Naquela época, eu já estava casada. Eu já tinha Letícia, que é a minha filha mais velha. Nessa época, ela estava com cerca de 2 anos. E eu queria algo para participar mais ativamente das despesas da minha família. Então, um dia, gente, eu encontrei uma amiga, que aliás é uma grande amiga minha, E eu estava falando justamente isso com ela, que eu não estava totalmente satisfeita, que eu também precisava ganhar mais dinheiro, ter uma vida mais segura, mais confortável, gente, para mim, para minha família, junto com meu esposo também, para Letícia, que já tinha 2 anos nessa época. E aí, ela veio com uma história para mim, essa minha amiga, é a Tainá, que por sinal eu sou muito grata a ela. Ela veio com a história para mim de ser perita. Ela falou que ia tentar uma nomeação lá na vara do trabalho. Aí eu pensei comigo, como assim, gente, ser perita? Mas o que será que um perito faz? Nesse momento, ela também não conseguiu responder muita coisa, era novo para ela. Ela só falou comigo assim, Lude, eu vou tentar. E tenta, porque você também pode e é um negócio que dá dinheiro. Aí, ou seja, naquele momento ali, gente, ela plantou uma sementinha na minha cabeça. E aí eu fiquei pensando, como ela falou que dava dinheiro, eu fui buscar entender mais sobre o assunto, como é que eu poderia atuar na área. Nessa época, gente, eu morava na cidade de Ponte Nova, foi mais ou menos em 2012. E aí eu visitei a vara do trabalho de lá. Conversei com a diretora da vara do trabalho, expliquei que eu queria muito atuar como perita, lá da vara, deixei currículo, mesmo sem entender muito bem como funcionava essa questão, essa atuação como perito, E aí eu saí de lá na esperança de que fosse realmente receber uma nomeação, gente. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas acontecem, Fácil assim, simplesmente deixei o currículo lá. Cerca de 1 ano depois, eu não havia conseguido, gente, nenhuma nomeação. Nenhuma, 0 de nomeação. E aí eu entendi que a minha empreitada não tinha dado certo ali, de forma rápida, e que não seria tão fácil assim. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nem sabia ainda que eu tinha uma oportunidade ainda maior, do que essa de ser perito judicial, que existiam outras possibilidades dentro dessa área e que eu não conhecia. Nesse momento, gente, que eu estou falando para vocês, que eu tentei essa nomeação lá na vara do trabalho de Ponte Nova, eu estava focada só na minha nomeação, como perito judicial, para poder auxiliar ali o juiz. E eu não percebi, eu não sabia, na verdade, que eu já poderia estar atuando também, fazendo perícia para as partes. É o que nós falamos de atuar como assistente técnico. O atuar como assistente técnico, para mim, era uma opção totalmente desconhecida, tá? E aí, nesse meio tempo, gente, outras oportunidades também foram aparecendo na minha vida. Então, como eu falei para vocês, isso era em 2012 e até 2013 eu não tinha conseguido nomeação. E aí, em 2013, eu fiz um concurso público federal, que é para a área administrativa, e eu fui aprovada, tá, gente? Então, assim, também foi uma felicidade na minha vida. E aí, as coisas estavam começando a melhorar na minha vida, na vida da minha família. Aí, eu pensei assim, quando eu passei no concurso, gente, por ilusão, pensei assim, agora eu vou sossegar.
Falei comigo mesma, né? Mas olha só, gente, em menos de 3 meses eu já estava de novo pensando como eu poderia ganhar mais, como eu poderia fazer algo que realmente me realizasse. E aí a perícia, gente, não saía da minha cabeça. Não saía da minha cabeça o que a minha amiga tinha falado há um ano atrás, que eu não tinha conseguido. E aí, como eu não tinha conseguido, aquilo me despertava mais ainda, né? Então, assim, sempre pensando, né? Eu ficava assim, a perícia pode ser a oportunidade, pode ser o que vai transformar a minha vida. Então, eu estava ali trabalhando exclusivamente como funcionária pública, né? Eu tinha entrado nesse concurso. Por outro lado, a minha amiga, que eu havia falado para vocês, a Tainá, que há um ano atrás ela tinha me falado da área da perícia, ela teve mais sucesso que eu. Ela conseguiu ser nomeada e isso para mim foi ótimo, porque sempre que a gente se encontrava, ela falava da perícia e isso foi me impulsionando, me motivando. Então, praticamente um ano depois da minha primeira tentativa, né, para ser nomeada como perita judicial, eu resolvi tentar novamente. Só que agora eu já estava morando em Viçosa e aí resolvi tentar, né, na vara de trabalho de Viçosa. Eu levei a minha carta de apresentação, me coloquei à disposição da justiça, né, e aí a vida seguiu o seu curso. Então, depois de alguns dias, né, que eu tinha ido lá na vara do trabalho, conversado, por coincidência, gente, eu fui em um chá de bebê, tá? E lá eu vi uma das juízas trabalhistas, percebi que uma das pessoas que estavam lá nesse chá de bebê era uma juíza trabalhista da minha cidade de Viçosa. E aí, gente, o que eu fiz? Não perdi tempo. Eu fui lá, conversei com ela na cara e na coragem e pedi uma oportunidade. Vejam só, gente, para ter sucesso na área da perícia ou em qualquer área, você precisa desenvolver não só as habilidades técnicas, que é claro que são importantíssimas, mas também as habilidades interpessoais. Então, olha só, eu me apresentei àquela juíza, me coloquei à disposição para uma indicação. E aqui, gente, só abrindo um parêntese. Hoje, para que você seja, né, um perito, o processo é um pouco diferente. Primeiro, você tem que preencher um cadastro online, tá? Porque sem esse cadastro, o juiz ele não consegue te nomear. Então, é um cadastro que você precisa fazer no tribunal, né, que você deseja atuar. Mas ainda assim, eu sempre recomendo aos meus alunos que façam contato, né, nas varas do trabalho, que busquem um horário para poder conversar com o juiz, né, por causa mesmo dessa questão da relação interpessoal ali, do criar relacionamentos. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Pode estar pensando aí. Mas como, Lude? O juiz ele é muito inacessível para mim. Não, gente, não é assim que funciona. O juiz ele é um servidor público. Ele vai te atender. Talvez não na hora, talvez, né, você passe por outras pessoas antes, mas ninguém, gente, é inacessível. Todos nós somos de carne e osso. Nós temos família, temos necessidades muito parecidas. Então, eu sempre recomendo aos meus alunos, né, que corram em busca dos seus objetivos, tá? E aí, voltando aqui então, né, a história que eu estava contando para vocês, eu me coloquei à disposição da juíza. Vejam só, lá em um chá de bebê, gente. E olha só, não é que ela me nomeou depois? Um chá de bebê onde eu não esperava, eu fui só para diversão, não esperava que eu fosse investir ali na minha carreira, e aí eu encontrei com ela. E hoje eu sou extremamente grata a essa juíza pela grande oportunidade que ela me deu. Inclusive, até hoje, quase 10 anos depois, ela continua me nomeando. Realmente, eu sou uma perita de confiança dela. E hoje, pessoal, eu estou aqui passando isso tudo para vocês, né? Então, se eu estou aqui, se eu cheguei onde eu cheguei, tem um dedo, né? Tem uma grande contribuição aí dessa juíza, tá? Então, pessoal, voltando aqui, eu fiz o meu primeiro cálculo, depois chegou a segunda nomeação, a terceira nomeação, e teve um mês, gente, que chegou um mês de eu ter 15 nomeações, 15. E olha só, no início, gente, não foi fácil, eu aprendi muita coisa sozinha, na marra, passei meus apertos, mas eu tinha, gente, a certeza que era isso que eu queria. E até que, enfim, depois de toda a história aí que eu contei para vocês, depois da minha jornada,
eu realmente tinha achado algo que me fazia feliz profissionalmente. E isso é maravilhoso, né, gente? Fazer aquilo que a gente gosta é a melhor coisa que tem. Hoje, o meu trabalho é de perita do juízo, então eu sou perita de confiança do juiz, como eu falei para vocês, mas eu também atuo de maneira paralela como assistente técnico, tá? E aí, a assistência técnica é um mercado, gente, que eu desconhecia no início da minha carreira. Então, eu não tinha noção de como atuar como assistente técnico poderia agregar ainda mais na minha vida de perito. Aí eu vou explicar para vocês agora, para vocês não ficarem com dúvidas, né? Qual é o trabalho do assistente técnico? O assistente técnico é aquele que trabalha pelas partes e não como nomeado pelo juiz, né? Funciona assim, pessoal, prestem atenção agora. Todos os dias surgem conflitos entre empregados e empregadores, que resultam em processos na Justiça do Trabalho. Cada uma das partes apresenta seus argumentos, provas, e aí o juiz depois profere uma sentença. Na sentença, gente, é onde o juiz diz o que de fato aquele empregado tem direito. Então, ele fala lá, ele tem direito a horas extras, tem direito adicional noturno, pediu aqui adicional de transferência, mas não tem direito a isso. Então, é onde ele fala, onde ele expõe tudo que o funcionário realmente, onde ele tem razão, tá? Depois de proferida a sentença, é necessário que aquela decisão seja transformada em números, gente. Então, o juiz dá a sentença, mas alguém precisa dizer quanto em dinheiro, quanto monetariamente o funcionário vai receber. Então, nesse momento, né, o que acontece a partir daí dentro de um processo trabalhista? O juiz ele vai abrir um prazo e ele pede para que as partes, tanto a empresa, né, que é a ré, quanto o empregado, que é o autor da ação, apresentem seus cálculos, tá? E aí, nesse momento, é que as partes precisam de alguém que saiba fazer cálculos. E é esse profissional que nós damos o nome, que é chamado de assistente técnico, tá? Então, assim, nesse momento é a melhor oportunidade do assistente técnico trabalhar. E aí, se após a apresentação dos cálculos, né? Então, a empresa apresentou o cálculo, o réu apresentou o cálculo também, mas eles não entram em acordo, o que o juiz faz? Ele nomeia um profissional de sua confiança e aí sim é o perito judicial e ele vai dizer quais são os valores corretos. Então, o perito judicial vai fazer ali o cálculo, né? Uma perícia em cálculos trabalhistas, ok? Olhem só, ambos são peritos em cálculos trabalhistas, porque a palavra perito em si, ela significa expert, uma pessoa que tem conhecimento. Então, observem que nesse caso, ambos os profissionais detêm o conhecimento. Só que o Código de Processo Civil, ele separou essas duas figuras, dizendo que quem auxilia o juiz é perito judicial e quem auxilia as partes, faz cálculo para as partes, é chamado de assistente técnico, tá bom? Mas e por que isso é interessante? Porque, gente, olha só, todos os dias existem processos trabalhistas sendo abertos nas varas trabalhistas, né? Nas varas do trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um dos primeiros trabalhos que eu fiz como assistente técnica. Olha só, vou contar essa história para vocês. Uma empresa, ela me contratou porque uma ex-funcionária tinha acionado a justiça, né? Acionado essa empresa na Justiça do Trabalho, alegando que ela não realizava os pagamentos da forma correta. E aí, segundo os cálculos dessa funcionária, a empresa deveria pagar a ela cerca de R$80 mil. Imaginem, gente, uma empresa de médio porte tendo que desembolsar R$80 mil para poder pagar uma funcionária e o pior, acreditando, né, que eram injustas essas reivindicações dessa funcionária. Aí o que aconteceu? O proprietário da empresa, ele estava muito nervoso, ele estava apreensivo e ele marcou uma reunião comigo, né? Eu acho que ele queria ver se realmente valeria a pena me contratar, tá?
E aí ele já estava tendo assim, por que isso? Porque ele já estava tendo custos no processo, né? Então é normal mesmo ficar preocupado em pagar o assistente técnico, não ter retorno. Então eu creio que o objetivo dele na época era isso, ver se ia valer a pena de fato me contratar. Nesse momento, mais do que saber cálculos, eu tive que acalmar o cliente, convencê-lo de que valeria a pena me contratar, que eu poderia identificar, né, os pontos de erros lá no cálculo da funcionária, que ele teria segurança para tomar as decisões dentro do processo em relação aos valores, até mesmo, né, no caso aí de um possível acordo entre as partes. E é por isso, gente, que eu sempre falo, não basta fazer cálculos, né? Não basta saber a parte técnica, saber fazer cálculos para ter sucesso. Vocês acham que, mesmo sabendo muito de cálculos e sem saber atender o cliente, sem saber acalmá-lo, né, eu teria conseguido esse trabalho? Não teria, né, gente? Então, assim, em resumo, qual é o resumo desse caso que eu quero trazer aqui para vocês? Fiz meus cálculos de modo eficiente, né, lá seguindo toda a técnica, com todo o meu conhecimento, e eu cheguei no valor de R$15 mil devidos à funcionária. Ou seja, de 80 mil que a funcionária apresentou, o meu cálculo deu 15 mil. Claro, né, nós apresentamos o cálculo dentro do processo, um trabalho meu como assistente em conjunto com o advogado trabalhista, e a autora do processo, claro que ela não concordou, né, gente? O cálculo dela era 80. E aí, o cliente ficou super preocupado e falou comigo assim, nossa, mas deu muito diferente agora. Mas eu tranquilizei e falei com ele assim, pode ficar tranquilo. Se não houver um acordo nesse momento, se for necessário, pode deixar que faça a nomeação de um perito judicial, porque eu tenho certeza do meu cálculo. E, gente, eu estava totalmente segura daquilo que eu tinha feito mesmo. E aí o processo correu, realmente foi nomeado um perito judicial, tá? E após a análise, né, do perito contratado, ele fez a análise, ele apresentou o laudo, o perito oficial, né, o perito de confiança lá do juiz, que ele nomeou outro perito, né? Como eu estava atuando como assistente técnico, eu não podia atuar como perito judicial dentro desse processo. E o cálculo do perito judicial foi quase igual ao meu. Deu uma diferença pequena, de aproximadamente uns R$200. E aí, gente, desde esse dia, né, que eu consegui essa economia aí para o cliente, esse cliente ele me recomenda para todos os amigos empresários e advogados dele. Olhem a imensa diferença de 80 para 15 mil reais. E pensem bem, vou falar para vocês aqui, eu fui, gente, muito bem recomendada pelos serviços prestados. Estou contando isso, pessoal, para que vocês percebam quantas oportunidades o mercado da perícia oferece. Você pode atuar como perito judicial, como assistente técnico ou ainda mesclar as duas atuações. E é isso que eu faço hoje. E aí, o que eu quero reforçar com vocês é o seguinte, logo que eu recebi a minha primeira nomeação, pessoal, eu descobri que essa era a grande oportunidade da minha vida. Percebi que eu poderia ganhar muito dinheiro com a perícia e proporcionar à minha família e a mim mesma, claro, um conforto que eu nunca tive. Aliás, que eu nunca tinha imaginado em ter quando eu era criança ou quando eu era adolescente, né? Hoje eu faturo 10 mil, às vezes muito mais, como renda extra, atuando como perita trabalhista e assistente técnica. Eu sou referência, pessoal, aqui na minha cidade, na minha região, para muitos advogados trabalhistas e sempre recebendo assim constantes elogios dos juízes pelo zelo que eu tenho com o meu trabalho, e isso me dá muito orgulho, gente. Eu consigo oferecer, né, aos que eu amo mais conforto, a minha família, os meus filhos hoje, eles têm muito mais conforto do que eu tive um dia. Eu estou realizada realmente na minha profissão e eu transfiro realmente os meus conhecimentos com muito entusiasmo. Eu gosto muito, eu fico muito feliz em poder passar isso para outras pessoas também. Como eu falei para vocês, todos os dias, né, temos novos processos abertos em varas de trabalho de todo o país. Varas trabalhistas, só para vocês terem uma ideia, tem praticamente todas as localidades do território nacional.
Só em Minas Gerais, a título de exemplo aqui, gente, são em torno de 158 varas do trabalho espalhadas por aí. São muitas oportunidades, tá? Muitas mesmo, gente. Mas qual que é o pré-requisito, Lud, para ser perito judicial? O que é necessário para ser perito judicial? Olha só. Para ser nomeado, né, como perito do juiz nesse caso, é necessário ter, são basicamente três pré-requisitos. Possuir curso superior, estar devidamente registrado no seu conselho de classe e possuir conhecimento sobre o assunto, tá? Embora muitos profissionais possam ser nomeados, os juízes muitas vezes eles optam por nomear contadores, administradores e economistas, justamente pela área de formação ser mais próxima com a questão dos cálculos mesmo. Mas, Lud, então você pode estar se perguntando aí, eu gosto de cálculo, mas eu não tenho nenhuma dessas formações, eu não tenho curso superior, ou eu tenho curso superior, mas por algum motivo eu não tenho registro no conselho de classe. Como fazer? Posso atuar? Calma, gente, olha só. Se você está aí nessa situação, você também tem oportunidades. Você pode atuar como assistente técnico. Isso porque o assistente técnico, ele é um profissional exclusivamente de confiança das partes. O assistente técnico, ele não tem impedimentos legais. Então, pode ser qualquer profissional de qualquer área que tenha conhecimento em cálculos, tá? E outra coisa importante, gente, não é concurso, nem para ser perito judicial e nem para atuar como assistente técnico, tá bom? Com as mudanças no cenário trabalhista dos últimos tempos, o número de reclamações que chegam à justiça tende a crescer, especialmente em um momento em que o trabalho remoto tornou-se uma grande realidade e que muitos aspectos ainda estão sendo discutidos. Como é uma situação nova, isso acaba gerando conflitos entre empregados e empregadores e, lógico, vai resultar em mais processos na Justiça do Trabalho. E o número de processos trabalhistas no Brasil estão aumentando e muito, e isso é fato, gente. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o relatório do Tribunal Superior do Trabalho, TST, nos 5 primeiros meses do ano de 2021, o tribunal recebeu 22,7% de processos a mais que o mesmo período em relação a 2020. E aí é o seguinte, quanto mais processos, maior a demanda por profissionais que realizam cálculos, tá? E aí, gente, por que isso? Porque em algum momento, né, se tem processo trabalhista, em algum momento será necessário quantificar as verbas que estão sendo solicitadas no processo. Seja no trabalho do perito, que como eu falei é auxiliar do juiz, ou mesmo atuando como assistente técnico, atendendo as partes envolvidas no processo, né? E aí pode surgir também a necessidade de realizar impugnação, de fazer cálculos trabalhistas, né? E são necessidades que crescem junto com o número de processos na Justiça Trabalhista, tá? Agora, pessoal, pare tudo aí que vocês estão fazendo e pensem comigo, pensem bem. Diante de um volume crescente desse mercado de trabalho, não investir em uma oportunidade que irá proporcionar uma renda extra que pode ser maior que R$10.000 é como deixar dinheiro na mesa, tá? Então, se você se identificou com tudo isso que eu falei, presta muita atenção em uma coisa que eu vou te falar agora. A perícia trabalhista é um campo extenso a ser explorado e ainda é conhecido por poucas pessoas no Brasil. Assim como foi para mim, a oportunidade de transformar a minha qualidade de vida pode ser para você também. Desenvolvendo as habilidades certas, um profissional na área pode ser muito bem remunerado para auxiliar o juiz, né, em casos de reclames trabalhistas ou mesmo atuando como assistente técnico, nesse caso, auxiliando as partes. E você deve estar se perguntando, se isso é tão bom, por que eu estou te contando tudo isso? Porque em todo o país existem varas do trabalho e reclamações trabalhistas são abertas diariamente. Todos os dias, pessoal, existem conflitos entre empresas e seus funcionários. E muitos desses funcionários colocam os empregadores na justiça, às vezes com razão,
outras não também. E é fundamental, né, eu passar isso aqui para vocês, porque é humanamente impossível abraçar todas as localidades. Então, realmente, o que eu quero mostrar para vocês é que tem muitas oportunidades surgindo e tem pouca gente sabendo disso. Hoje, conseguir uma oportunidade de atuação pericial é diferente de como era lá na minha época, quando eu comecei. Lá atrás, eu tive que abordar uma juíza em um chá de bebê e ficar na cola dela ali, até conseguir a minha primeira nomeação. Já hoje, existe um caminho, um passo a passo, que poucas pessoas no Brasil conhecem. É um passo a passo que é pouco explorado por contadores, por administradores e outros profissionais que também são capazes de atuar na área da perícia. E é esse passo a passo que eu quero apresentar para você. Bom, nesse encontro eu mostrei para você que a perícia em cálculos trabalhistas é um campo promissor a ser explorado. E eu te mostrei como, mesmo começando do zero, a perícia trabalhista transformou a minha vida e como foi difícil para mim conseguir a minha primeira oportunidade. Na próxima aula, gente, eu vou mostrar para vocês como você, mesmo começando do zero, com pouca ou nenhuma experiência, mesmo sem ser contador ou administrador, pode usufruir das oportunidades da perícia em cálculos trabalhistas e fazer uma renda extra de R$10 mil mensais. Então, continue conosco nessa série de aulas. Vamos trazer novidades imperdíveis para vocês. Ficou alguma dúvida? Então escreva aqui embaixo para mim. Aproveita e me diz o que você está achando dessa série de aulas. É muito importante ter esse retorno de vocês, porque eu estou preparando essas aulas com muito carinho e quero realmente que faça a diferença na sua vida, para você que está aí do outro lado. Além disso, vou fazer de tudo para responder um por um. Abraços e até breve, pessoal!